Você já se perguntou o que realmente acontece depois da morte? E se eu dissesse que, segundo os textos mais antigos da Bíblia, o destino da alma não era céu, nem inferno, mas um lugar invisível, sombrio, onde reis e mendigos iam juntos? Esse lugar tinha um nome: Sheol. O que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você entende a vida e a eternidade. Na tradição judaica, a morte não era vista como o fim. O Sheol não era o paraíso dos justos, nem o fogo dos condenados. Era algo diferente: silêncio, sombra, esquecimento. Mas os textos sagrados revelam algo ainda mais intrigante. E se a vida após a morte não fosse um destino fixo, mas um processo, um hospital espiritual, uma forja da alma, ou até mesmo um espelho, onde cada erro é revelado diante da luz divina? Nesta investigação, vamos percorrer séculos de crenças, do Sheol descrito no Antigo Testamento ao Gehinnom do Talmud rabínico, até os segredos da Cabalá, que falam da morte como transformação e redenção. E no final, a pergunta permanece: será que a morte é apenas o fim ou o verdadeiro começo? Nos textos mais antigos da Bíblia hebraica, o Sheol aparece como um destino comum para todos, reis e camponeses, ricos e pobres. Não havia céu para alguns e inferno para outros. Havia apenas silêncio. Imagine um poço tão profundo que nenhum som da superfície chega até ele. Um lugar de sombras e esquecimento. Esse era o Sheol primitivo. Não punição, mas ausência. Os salmos perguntam: acaso farás tu maravilhas aos mortos? Ou serão as sombras do Sheol erguidas para te louvar? Aqui, a grande questão não era justiça, mas memória. Seremos lembrados após a morte? Mas esse não seria o destino final. Com o passar dos séculos, o povo judeu começou a enxergar a morte de outra forma. O silêncio absoluto parecia insuficiente para explicar a justiça divina. Foi então que surgiu uma nova ideia: o Gehinnom, não apenas um lugar de sombras, mas uma forja de fogo. Um processo de purificação que poderia transformar até mesmo as almas mais marcadas pelo erro. O judaísmo rabínico trouxe uma nova visão. O Sheol deixou de ser apenas silêncio. Surgiu o conceito de Gehinnom, inspirado em um vale real em Jerusalém, o Vale de Inom, associado a rituais sombrios do passado. No Talmud, o Gehinnom não é um castigo eterno. É uma forja espiritual, como o fogo do ferreiro que purifica o metal. Os rabinos descrevem 3 destinos. 1. Os justos, que vão direto ao mundo vindouro. 2. Os perversos, que mergulham nas trevas. 3. A maioria de nós, que passa por até 12 meses de purificação antes de ser libertada. Mas aqui surge a pergunta: isso é punição ou misericórdia divina? Mas nem todos acreditavam que o Gehinnom fosse um lugar real. Entre os cabalistas, a morte era muito mais do que fogo ou sombras. Eles afirmavam que o verdadeiro julgamento acontece dentro da própria consciência da alma, e que o Gehinnom não é um abismo físico, mas um espelho invisível, onde nada pode ser escondido da luz de Deus. Essa é talvez a visão mais profunda e perturbadora de todas. E se o Gehinnom não for um lugar físico, mas um estado interno da alma? É isso que ensinam os cabalistas. Para eles, Deus é luz infinita. Para criar o universo, ele precisou contrair essa luz. Esse conceito é chamado de Tzimtzum. Quando pecamos, fazemos o mesmo. Nos afastamos da luz e criamos nossa própria escuridão. Assim, o Gehinnom
É o choque de encarar a verdade sem máscaras. É como olhar no espelho e ver, com clareza, cada erro cometido. A dor não vem de fora, mas do contato direto com a luz de Deus revelando nossas falhas. Os cabalistas chamam isso de uma cirurgia espiritual. Dói, queima, mas é o único caminho para revelar o núcleo puro da alma. Mas todas essas visões, o silêncio do Sheol, o fogo do Guerrinom e o espelho da Cabalá, apontam para uma mesma verdade. A morte não é o fim, mas um processo. E quando juntamos todas essas peças, surge uma pergunta ainda mais perturbadora. Se tudo isso é apenas o início, o que acontece depois? É aqui que chegamos, à última etapa da nossa investigação. Do silêncio sombrio do Sheol primitivo, a forja purificadora do Guerrinom rabínico, até o espelho da consciência revelado pela Cabalá. A tradição judaica nos mostra que a morte nunca foi um ponto final. Ela sempre foi vista como transformação. O Sheol não é terror, mas passagem. Não é esquecimento, mas processo. E talvez, mais do que falar sobre o destino da alma, ele fale sobre nós mesmos, sobre a forma como encaramos a vida, nossas escolhas e o peso da memória. Mas se o Sheol é apenas o primeiro estágio dessa jornada invisível, o que acontece depois? Existem dimensões ainda mais profundas que a alma atravessa? E se os textos sagrados que temos hoje revelarem apenas uma parte da verdade? Afinal, a morte pode não ser o fim. Pode ser apenas a porta de entrada para um mistério ainda maior. Se você gostou desta investigação sobre o Sheol, eu quero te convidar para dar um próximo passo. Nós preparamos um curso chamado Teologia Elementar, feito para quem deseja compreender as bases da fé cristã e mergulhar mais fundo nos mistérios da Bíblia, de forma clara e acessível. É o ponto de partida ideal para você que busca unir conhecimento, espiritualidade e investigação bíblica. O link está na descrição. E lembre-se, cada resposta que encontramos abre um novo mistério. Eu espero você na próxima investigação.